Fala, pessoal! Tô rouca mesmo, ainda. Eu andei interagindo aí com vocês pelo Instagram e decidimos que vamos fazer uns trecos de filme que a gente achou massa. Então é isso, a vibe é essa aqui agora. Quem não interage com nós, siga no Instagram e aí a gente interage, faz enquete, faz perguntas, manda direct, conversa, né, pessoal? No Twitter também, só que no Instagram a gente conversa mais, né? Mas vocês que sabem, né? A vida é assim, a vida é livre. Outra coisa que é livre, meu cabelo, não vamos julgá-lo, ele está passando por coisas diferentes ultimamente. A gente vai aceitar ele desse jeito, tá bem, amigos? Tudo bem. Então, pra começar essa vibe filmes, eu assisti novamente, que eu acho que a maioria das pessoas já assistiram esse filme. E se você não assistiu esse filme, trate de assistir, eu acredito que o filme já é velho. É As Aventuras de Pi. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E se você assistiu faz tempo, vai lá assistir de novo. Porque quando a gente assiste pela segunda vez, a gente tem uma outra visão do que é o treco, entendeu? O filme, basicamente, o contexto geral dele fala sobre as aventuras de um cara que se chama Pi, porque ele morava na Índia, foi pra se mudar, e aí teve o navio afundou, e aí ele viveu várias coisas. Só que o propósito dele contar toda essa história é ele fazer o ouvinte dele, que é o moço que está atrás de histórias para escrever um livro, o ouvinte dele acreditar em Deus. Porque o cara ouviu dizer que as histórias do Pi iriam fazer ele acreditar em Deus. Então ele chegou meio assim: então, mano, ouvi dizer aí, tu sabe a fórmula de Deus aí para eu acreditar nele, então qual é? Pi se viu nesse desafio de fazer o cara acreditar em Deus. Só que o Pi simplesmente disse: você acredita no que você quiser, eu vou contar aqui e você que vai definir no que você acredita, se a história é real ou se a história não é real. E é mais ou menos o contexto geral do filme esse. A história do Pi, de toda a vida dele, já começa muito interessante, porque o nome dele não é Pi, o nome dele é Piscinho, e todo mundo chama ele de Pi, de Pipi, né, que é xixi. Então ele sofria bullying na escola porque crianças são assim mesmo, crianças são cruéis. Pra ele fugir desse bullying todo que aconteceu com ele queria um apelido que é a letra grega Pi mesmo, matematicamente falando. Todo mundo sabe o que significa, né? Como que ele faria para conseguir isso? A primeira tentativa dele foi ele explicar o que é o número Pi. E aí todo mundo cagou, foda-se. Com o passar das aulas que ele foi se apresentando, ele foi decorando mais e mais e mais esse número, que é um número infinito. Até que ele virou o destaque da escola porque ele sabia, muitos números. Então ele parou a escola inteira e aí só assim que ele conseguiu ser chamado de Pi. O Pi, ele nasceu na Índia. E os pais dele, apesar de ele ter nascido na Índia, não acreditavam em Deus. Nenhum Deus. Então, o moço que ele estava contando a história perguntou assim pra ele: mas então você é hindu. Você nasceu hindu. Aí o Pi falou: não, ninguém nasce nada. Ninguém acredita em Deus quando nasce. Você tem que ser apresentado pra ele. Senão você não sabe que ele existe. A questão é essa. A questão do filme é mais ou menos isso. Será que Deus existe? Será que não existe? Como é que vai ser? E é apresentado para várias religiões. Pelo fato dos pais deles não acreditarem, do pai dele não acreditar em nada, o pai dele acreditava na ciência, então ele tinha uma abertura para conhecer qualquer religião que ele quisesse, que o pai dele não ia ligar. Só que aí ele conheceu várias religiões e acreditou em todas elas. Não, escolheu uma para ele seguir, ele acreditou em todas. Então ele era cristão, ele era hindu e ele era islâmico, eu acho, não me lembro direito. Só que o pai dele ficou muito bravo, porque além do pai dele não acreditar em nenhuma religião, o pai dele dizia que religião é um quarto escuro, né, que te cega. Mas o pai dele preferia que ele seguisse um caminho do que querer seguir todos, porque quando você segue todos é a mesma coisa que você seguir nenhum caminho. Então o pai dele não queria que ele seguisse essas religiões todas. Só que não adiantou nada, ele continuou acreditando em todas as religiões que ele conheceu. Aí o moço perguntou: mas como que você consegue acreditar em tudo isso? Aí ele disse que a religião, na realidade, ela é uma casa com vários quartos. Ou seja, você
simplesmente pode estar em qualquer quarto que você quiser, ou viver na casa simplesmente. A dúvida, o questionamento tem em todos os quartos, e é com base nisso que a religião se constrói, nas dúvidas e no questionamento. Por isso que ele escolheu não escolher um único caminho, ele escolheu viver simplesmente a religiosidade. Só que aí o cara ficou tipo, tá, essa história toda aí que você tá me contando não tá me fazendo acreditar em porra nenhuma, cara. Tô entendendo. Só que aí Pi, que morava na Índia, o pai dele tinha um zoológico, eles foram levar todos os animais para outro continente de navio, e o navio afundou. O navio afundou e sobrou num bote salva-vidas somente Pi, Richard Parker, que é o segundo personagem principal do filme, que é na realidade o tigre. Ele sobrou num bote com o tigre, uma zebra, um orangotango chamado suco de laranja. A zebra e o orangotango morreram. Ah, também tinha uma hiena. A hiena matou a zebra e o orangotango. Aí o Richard Parker matou a hiena. E Pi teve que lidar com essa situação, que ele teve que conviver com o Richard Parker, que era um tigre. Acabou que ele conseguiu viver, né? Conseguiu definir o território dele com o Richard Parker. E o Richard Parker percebeu que ele precisava do Pi também para sobreviver. Então eles conseguiram viver essa trajetória toda. O que aconteceu nessa trajetória toda? Pi se apegou ao Richard Parker. Então ele viu que ele mais do que precisava de Richard Parker, ele realmente... o Richard Parker era o que mantinha ele vivo. Então ele se apegou muito a Richard Parker, viveu todas as aventuras com o Richard Parker, até que eles chegaram na costa do México. Richard Parker simplesmente virou as costas e foi embora. Então Pi percebeu que a vida é um ato de desapego. Todo momento a gente precisa se desapegar das coisas quando a gente vive. Os anos passam, a gente desapega a idade, a gente desapega as coisas, desapega a parente, desapega amigo, desapega bichos. A vida é um ato de desapego. Percebe isso? Como é forte e ao mesmo tempo muito real. E aí quando ele chegou à costa, os caras lá quiseram saber por que o navio afundou. E não sabia por que o navio afundou. Ele contou a história dele, que ele viveu com o tigre no bote, nananana. Os caras falou, caguei pra sua história. Você tá louco, esse tempo no mar te deixou biruta. Conta logo a história real. E aí Pi teve que inventar uma história. O Pi contou uma outra história. E nessa história que o Pi contou, os animais eram pessoas, então não tinha nenhum animal. Ele seria o tigre, a hiena seria um cara mau que matou todo mundo, e ele matou o cara mau e isso sobrou ele, tipo isso. Os caras acreditaram nessa história bonita que ele inventou. E aí o cara lá que tava lá com ele falou assim, tá, mas qual é a história verdadeira? Aí o Pi falou assim, então, você escolhe no que você quer acreditar. Qual história você prefere? E aí o cara fala, a do tigre. E aí o Pi vira e diz, então, é a mesma coisa com Deus. E ele joga essa no ar assim. Jogou no ar, entendeu? Jogou no ar esse questionamento. Qual história que você prefere? Percebe que a resposta mesmo a gente não tem nunca. A gente fica nessa assim, ó, nas nossas cabeças. Eu nunca fui um ser humano religioso. Quem me conhece sabe, né? Pra mim é uma questão muito grande. Pra mim eu fico pensando nisso mesmo. Tipo, porra, qual que leque será que tá certo dessa porra? Será que vamos todos morrer e vamos todos foda-se? Então eu vou lançar esse questionamento não só pra mim também, mas pra vocês. Que história que vocês preferem? Escrevam aí nos comentários pra vocês debaterem ou no Instagram ou qualquer lugar que vocês quiserem. O que vocês acharam? Porque eu acho sensacional que a questão da religiosidade é pontos de vista. Pontos de vista. Em nenhum momento Pi deixou o ponto de vista dele. Em nenhum momento dessa história toda de loucura. No que vocês preferem acreditar. Fica essa no ar aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos conversar, pessoal. Pra gente decidir o rumo da história. Beijo!